Tudo bem, pessoal? Então vamos continuar aqui na parte 2 sobre as 6 paramitas do Tao. E ficou faltando a paramita 5 e a 6, né? São as duas últimas, mais considerações finais. Se você chegou nesse vídeo aqui agora, não sabe do que eu estou falando, procure o vídeo anterior, tá bom? Porque essa é a parte 2, tem a parte um. E vocês vão entender tudo do porquê é que eu estou falando sobre essa filosofia taoísta, quais são as relações que ela tem com as outras religiões ocidentais, com a filosofia ocidental também, e principalmente, claro, sempre analisando a luz da psicologia, tá bom? Então vamos continuar aqui. Paramita 5 é a paramita de concentração meditativa. Então ele fala: manter a tranquilidade e a pureza no coração e ser o dono de si mesmo, para não ser influenciado e contaminado pelas circunstâncias exteriores. Ó, isso entra naquela questão que eu havia falado sobre, né? Quer saber se uma pessoa é medíocre, naquele ditado francês, basta mudar de lugar. Então ele fala, quanto mais tranquilo e mais puro for o seu coração, ou seja, né, mais você vai ser protegido das influências exteriores. Como eu falei, imagina se você está num ambiente que eu chamo de baixo ventre, como eu falei em outros vídeos, ou num ambiente promíscuo, ou num ambiente perverso, você vai se deixar contaminar, né? Então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. E aqui ele fala, a palavra concentração meditativa constante em chinês é Chen Jin. Significa tranquilizar-se sem se apegar ao vazio Chen e agir e ser capaz de transformar Jing. A concentração meditativa não busca apenas o sossego externo ou fechar os olhos a fim de não ver nem pensar. Seu verdadeiro sentido é focar na natureza original e manifestá-la, mantendo os pensamentos atentos, eliminando a mente desordenada e protegendo-se contra as influências externas. Então aqui o que ele está querendo dizer? Olha, a gente não está querendo que vocês sejam alienados, tá? Que vocês não vejam os problemas, as dificuldades do mundo e das pessoas. Quando ele fala que seu verdadeiro sentido é focar na natureza original, quando ele está falando natureza original, ele está dizendo que é a realidade de Deus, tá? Deus é caótico, é desordenado, etc. Não. Eles pregam isso, que a natureza é boa, tá? Porque a natureza é Deus mesmo, tá? Ou seja, tem paz, tem ordem, tem tranquilidade. E o que você deve fazer? Você deve fazer uma força para manifestá-la em todos os ambientes possíveis que você esteja, tá bom? Então não é só uma questão de, por exemplo, eu não vou me deixar contaminar pelo ambiente e pronto. É isso também, mas também sempre procurando modificar o ambiente para que ele manifeste a natureza original. Então, como você faz isso? Mantendo esse pensamento atento. Olha, eu analiso o que está acontecendo aqui, eu não me deixo contaminar e vou tentar agir sobre esse ambiente. Ou seja, sendo uma pessoa intencional. Hoje isso é falado bastante no meio dos coachings hoje em dia, né? Ou seja, você sempre tem que se proteger da mente desordenada e do caos em volta, tá? Isso aqui é muito bacana que, como psicólogo, você trabalhar isso com os seus pacientes por motivos óbvios, né? Então eles falam aqui, aquele que é disperso, deixa o coração ser conduzido pelos olhos e ouvidos, deixa o coração ser incomodado pelos desejos, deixa o coração ser perturbado pelos acontecimentos, deixa o coração ser influenciado pelo ambiente e deixa o coração ser controlado pelas emoções. Portanto, o coração nunca consegue ficar tranquilo e puro, é inquieto conforme os pensamentos. Tudo isso é a causa da confusão. Nossa, que ele deu uma verdadeira aula, tá? Só com esse trecho aqui, né? Sobre essa questão de você ser uma pessoa medíocre que se leva pelo ambiente, pelo grupo, etc, né? Ou seja, ele fala que uma pessoa não, ou seja, que você não pode ser uma pessoa desperta, que você sempre tem que ser intencional, você sempre tem que ser analista do ambiente, tá? Para que eles não te contaminem e você continue mantendo quem você é, tá? O que você prega, o que você fala, o que você acredita. E também ele diz aqui que uma atitude para se manter sempre é isso, ficar sempre buscar a tranquilidade e a pureza, tá? Eles não colocaram aqui, mas já me lembrou também daquela passagem bíblica que fala que, né, sermos espertos como a serpente e puros como uma pomba, né? Ou seja, pode parecer paradoxal, mas é aquilo lá, né? Olha, eu vejo os problemas, eu vejo como que está o ambiente aqui, mas eu vou, né, que seria a parte da esperteza, mas
não vou me deixar contaminar, né? Então ele fala, a concentração meditativa elimina a dispersão. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, né, capítulo, versículos 40 a 41. Então eles falam aqui, sexto patriarca disse. Percebam que eles lá nessa filosofia, né, no tal, eles não têm essa questão por exemplo, esse daqui é uma figura central, por exemplo, como Jesus Cristo, tá? Eles têm diversos patriarcas, né, que seriam como se fossem os profetas, os apóstolos, tá bom? Eles têm, parece que mais de um Buda, né, que eles seguem, né, porque Buda significa o iluminado, então tem mais de um, tá bom? Então aqui eles estão se referindo a um dos patriarcas, né, um dos, entre aspas, profetas ou apóstolo que eles levam em alta conta, tá? Então ele fala, sexto patriarca disse, virtuosa audiência. O que é a concentração meditativa? É o desapego das imagens de fora e a eliminação da inquietude de dentro. Se alguém se apega nas imagens externas, a inquietação toma conta da mente. Ao desapegar-se das imagens externas, a mente fica tranquila. A essência do homem é perfeita e concentrada por natureza, enquanto a inquietação se origina dos apegos. Se a mente puder manter a quietude mesmo diante de qualquer tipo de imagem, alcançará a verdadeira concentração meditativa. Ó, isso daqui também é uma verdadeira aula, tá? É muito bacana isso daqui que foi falado agora, tá? Então toda vez que você fica prestando atenção nas coisas que tem nesse mundo aqui de fora, que eles nem consideram como algo verdadeiro, mas um mundo ilusório, né? Aí que você vai ficar inquieto, né? Você vai ficar preocupado, você vai ter raiva, você vai ter rancor, ódio, inveja, não vai ter paz, etc. Tá? Todos os problemas do homem, né? Das pessoas derivam disso, de apego ao que você vê, né? Que você entra em contato por aqui, né? Então, e aqui ele também tem aquela questão lá que eu havia falado no primeiro vídeo, né? Do homem uma folha em branco, e qual que é a verdadeira essência do homem, né? Que alguns filósofos aí nihilistas falam, né? Que às vezes a natureza do homem é animalesca, é ruim, né? Não, eles consideram, entra bem em consonância com o que alguns pastores protestantes pregam, né? Que a essência do homem é boa, né? Porque foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então eles falam que a essência do homem é perfeita, ou seja, já é boa por natureza, é perfeita porque Deus é perfeito em imagem e semelhança, tá? E a concentração faz parte do próprio homem, tá bom? E ele fala, em inquietação se origina dos apegos, ou seja, das coisas materiais que você vê. E não é só coisas materiais como eu estou falando aqui, carro, uma casa, dinheiro, tá? Pode ser até em relação a pessoas mesmo, tá bom? Então, o que ele fala? O pensamento e as ações na hora de praticar a concentração. As dicas, né? Pensamento. A concentração meditativa não é ficar sentado e parado sem fazer nada. E ações. Praticar os três tesouros. Concentrar-se e focar em cada instante. Ó, eu havia falado que esses 6 paramitas são uma espécie de pilares, ensinamentos pilares basilares, né, de toda a filosofia taoísta, mas tem outros ensinamentos que são mais importantes, digamos assim, tá? Que são considerados mais elevados, que são justamente essa questão dos 3 tesouros, a prática dos 3 tesouros. Eu não vou falar aqui porque é uma outra aula inteira, tá? Que teria que ser dada, então eu vou deixar isso aí para talvez uma oportunidade futura. Mas assim, essa parte aqui é bacana, tá? Concentrar-se e focar em cada instante, tá? A psicologia é totalmente favorável a isso. O que é a ansiedade? É uma pessoa que está preocupada com o futuro, tá bom? O que é a depressão? Uma pessoa que se lamenta muito em relação ao passado ou ao presente. Ao passado, aliás, né? Então, qual é a maneira de você se afastar da ansiedade e da depressão, né? É justamente você se focar no aqui e agora, tá? Bom, passando pelo sexto e último paramita, né? O paramita de sabedoria. A sabedoria nasce a partir da essência, que faz a percepção e a distinção correta dos acontecimentos e princípios,
Assim deve-se utilizar a luz maravilhosa do coração original para desvendar e clarear a visão obscurecida pelos agregados kármicos. Então, de novo, entra naquela questão bem interessante, né? Se a sabedoria nasce a partir da essência, como assim? Ou seja, porque qual que é a tua essência? Você veio da unidade, você veio de Deus que é perfeito. Então, a sabedoria só pode vir de lá. E é a sua própria essência mesmo, tá bom? Ou seja, está dentro de você, tá? É natural que você seja sábio, tá bom? Quando você não está sendo sábio é porque você está resistindo a alguma coisa. Você está resistindo por quê? Porque você está apegado ao mundo, né? Às questões materiais, ao externo, tá? Ou seja, ver como que é difícil, como que é diferente, né, de toda aquela questão de, por exemplo, do que eu falei dos filósofos nihilistas, que já vem o homem como um animal mau, né? Ou seja, a minha essência já é mal, então eu tenho que lutar contra a minha essência para ser uma boa pessoa. Não, que é ao contrário, tá? Aqui você já tem uma essência boa, uma essência sábia, inteligente, e você só tem que pegar e voltar a esse estado aí de pureza, de princípios, tá bom? Quando ele fala aqui coração original, é justamente isso. É a questão de Deus, tá? Quando ele fala para clarear a visão obscurecida. Obscurecida pelo quê? De novo, como eu falei, o mundo externo. Né? O que vai gerar o karma, né? Que é o contrário do dharma. Só para frisar de novo, né? Karma, essa questão ruim, né? E quando fala dharma, essa questão aí mais boa, digamos assim. Né? Energia, etc. A palavra sabedoria em chinês é Zi-hui, significa a luz como a do sol, Zi, e a perfeição como a da lua, Hui. De novo, essa questão que eles trabalham, né, com a questão do yin, yang, dos contrários, etc., né? Da reconciliação dos contrários, digamos assim, né? E percebam que toda a filosofia oriental, mais ou menos, trabalha com isso, com o budismo, tá bom? Então, continuando, a sabedoria não se resume apenas no fato de saber ou conhecer amplamente. Seu verdadeiro sentido é eliminar a ignorância do coração, compreender claramente a verdade nos eventos e princípios, aproximar-se da graça, afastar-se da desgraça e alcançar o estado de despertar da natureza original. Ou seja, é realmente voltar-se a Deus novamente, está eliminando tudo que foi colocado de ruim pelo mundo, digamos assim, né, das aparências e etc. Eu percebi pelos meus companheiros lá da época, quando você falava a verdade, eles já entravam naquela questão filosófica do, mas o que é verdade, né? Ah, a verdade é relativa. Não, muitas coisas nessa vida são relativas mesmo, tá? Mas tem algumas outras que são absolutas, tá bom? Então, quando ele fala verdade, ele até grifa, né? Ele escreve com verdade com V maiúsculo. São essas questões que são absolutas, tá? Que não são mutáveis, né? Que são imutáveis, né? Que não podem mudar, né? Que independem do ponto de vista, ou seja, isso seria a verdade e o próprio Deus mesmo, né? Então ele continua, a sabedoria elimina a ignorância. Aí ele cita um outro trecho aqui, né? E ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência. E não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possui na aquisição do entendimento. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem antes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Está em Provérbios 4, de 4 a 15. Então, ele fala sobre toda a questão de como você pode adquirir sabedoria, tá? Todo esse livro aí da Bíblia é todo sobre voltado à sabedoria, né? Escrita por Salomão.
que foi considerado um dos homens mais sábios, né, de todos os tempos. Então, tem alguns filósofos ocidentais que pregavam justamente isso mesmo, né? O que seria a sabedoria? Sabedoria seria a inteligência vinda de Deus, né? Inteligência divina. E o que é a malícia? A malícia seria a inteligência demoníaca, né? A inteligência desse mundo aqui, né? Então, tem toda essa distinção. Então, a sabedoria é o que faz parte da inteligência divina, né? De verdades absolutas, né? Da própria natureza de Deus e etc. Então ele fala aqui quais são, né, as dicas, né, os pensamentos e as ações na hora de praticar a sabedoria. Pensamentos. Conhecimento não é equivalente à sabedoria. Né? Não é porque você adquiriu muito conhecimento que você é uma pessoa sábia, tá? Eu até fiz um vídeo que não tem nada a ver com essa questão filosófica, que eu trato das diferenças, né? Diferenças entre cultura e inteligência, tá bom? Aqui eu usei a palavra cultura e conhecimento meio que como sinônimos, tá bom? Então, quanto mais coisas você conhece, né, quanto mais lugares você conhece, viajou, etc., pode significar cultura, mas a inteligência já é uma coisa completamente diferente, capacidade de você ordenar e raciocinar todos os seus pensamentos, os seus conhecimentos. Enfim, a sabedoria é uma manifestação natural do saber inato e da capacidade inata da nossa natureza original. Então, de novo, novamente, quando ele fala inato, ou seja, aquele não nascido que veio com você, tá? Ou seja, de novo, reafirmando aí a natureza boa do ser humano, né? Que veio de Deus. Então, ações. Aprender amplamente, pedir sempre orientações e refletir com frequência. Bom, percebam que então eles sempre pregam isso, o estudo contínuo, né? E nisso aí eles ganham pontos, porque tem infelizmente, algumas religiões ocidentais aqui de alguns ramos aí, cristãos que pregam que você não deve estudar, que estudar é bobagem, desincentivam os praticantes a, por exemplo, fazerem faculdade, coisas do tipo. Mas eles não, quanto mais você estuda, melhor, né? E aquilo lá de você pedir sempre orientações, então vocês percebam que uma pessoa que não é humilde não vai conseguir fazer isso, né? Perguntar, saber que, reconhecer que você sempre tem alguma coisa para aprender com outra pessoa, né? Então muitas pessoas aí vaidosas, orgulhosas já não vão conseguir praticar isso, né? E refletir com frequência é justamente como a gente fala, né? O oposto daquela filosofia, entre aspas, né? Uma brincadeira do Zeca Pagodinho do Deixa a Vida Me Levar, né? Ou seja, você não vai deixar a vida te levar, você sempre vai estar refletindo sobre a sua vida, sobre as suas ações, as ações do outro, sociedade, etc., com frequência, ou seja, o tempo inteiro, tá bom? Continuando, procurar aprender com as pessoas mais talentosas ou virtuosas e refletir ao ver aqueles que não são virtuosos. Então, olha só que interessante, né? Eles falam que você tem que aprender com quem? Com todo mundo, tá? Não é só com aquelas pessoas ali que são exemplos, né? Ó, esse cara é um exemplo, ele é o melhor que tem nisso, naquilo outro, né? Mas é também você aprender com as pessoas ruins, né? Ou seja, talvez por quê? Para que você não seja como eles, tá? Pode ser um caminho aí também. Eu já falei isso em vídeos passados. Então tem as conclusões, né? Palavras finais. Embora sejam 6 métodos diferentes para alcançar a libertação completa, né? Ou seja, está falando daquela questão do renascimento e morte, né? Ou o que chamam de reencarnação. Os 6 paramitas, na prática, são somente um só. Dividem-se em 6 partes apenas para facilitar a explicação. Portanto, mesmo praticando somente um deles, estamos praticando os demais também. Ou seja, tudo no final vai levar ao mesmo caminho, né? Que eles querem a unidade, né? E sair do ciclo, né? De renascimento e morte. Então ele completa aqui com o ensinamento de um mestre taoísta. Yuan Zhang Daren diz: se você realmente procurar aprender a ser Buda, ou seja, ser uma pessoa iluminada, né? E eliminar os apegos do mundo físico e mental, fará uma grande doação. Se você realmente procurar aprender a ser Buda e não tiver mais cobiça, rancor e ignorância, persistirá no grande preceito. Se você realmente procurar aprender a ser Buda e não se influenciar pelas intrigas e tratamentos relativos, cultivará a grande tolerância.
Se você realmente procurar aprender a ser Buda e não interromper a prática em nenhuma situação, fará o grande esforço constante. Se você realmente procurar aprender a ser Buda e não permitir a dispersão dos pensamentos, terá a grande concentração meditativa. Se você realmente procurar aprender a ser Buda e não ser iludido pelos desvios, terá a grande sabedoria. Eu acho interessante quando eles utilizam geralmente esse começo, que se você realmente procura. Porque, ou seja, você tem que ter uma busca sincera, né? Ou seja, você tem que desejar ser uma pessoa melhor, desejar a volta à unidade, né? Desejar escapar do ciclo de renascimento e morte, né? Então, isso aí poderia ser transportado para as outras filosofias e religiões ocidentais, né? Se você realmente procura ser um cristão, por exemplo, né? Poderia ser dito, né? Dessa maneira. Ou se você realmente procura ser uma boa pessoa, se você realmente procura ser uma pessoa virtuosa, né? Então, assim, ou seja, de novo entra naquela questão da busca, da procura, do aprendizado, do esforço, né? Ou seja, a dedicação, né? E quem é dedicado não vai se deixar contaminar e influenciar pelos outros, pela sociedade, né? Porque geralmente é uma grande desculpa para as pessoas recaírem, né, em comportamentos ruins, né? Ah, não, mas o outro, mas a vida é difícil, mas etc, né? E enfim, então, assim, chegou ao final e o que eu pretendo com tudo isso? Como eu falei, é passar um pouco da minha experiência em relação a esse tipo de aprendizado que eu tive na minha vida, né? Eu já havia citado no primeiro vídeo todos os motivos que me levaram a estudar esse tipo de coisa. E o como isso aí também pode ajudar as pessoas a se manterem mais equilibradas, mais atentas, se tornarem pessoas melhores, né? Ou seja, tudo em consonância com a psicologia mesma, né? E você vê que eles fornecem até questões práticas de como você cultivar determinados pensamentos e conceitos que fazem bem para todo mundo, tá? Mesmo que quem não queira seguir, né, essa filosofia aí, ou é uma pessoa que segue uma religião diferente, né, com filosofias diferentes, por exemplo, você é evangélico, você é católico, etc, né? Se você conseguir se desvincular dessa questão religiosa e se focar mais nessas questões aí de ser uma boa pessoa, de ser equilibrado e tudo mais, né? Isso com certeza pode ser de grande ajuda para todo mundo, né? Então é isso, né? Acho que fica como curiosidade. Não deixam de ver o vídeo número 1, né? Sobre a parte 1, né? Se você não entendeu nada. E talvez mais pra frente eu traga mais conteúdos como esse, tá bom? Aqui no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.